Bom, boa noite novamente. Tivemos um pequeno problema aqui. Estamos voltando ao programa Contraponto aqui no Instagram. Como eu estava falando no início, nós fazemos o programa normalmente pelo Facebook. Facebook às segundas-feiras eu faço o programa Encontro Marcado com o advogado e economista José Maria Filomeno. Na quinta-feira eu faço o programa Quinta com Saúde e Democracia no Facebook, na página da Associação Brasileira dos Médicos e Médicos pela Democracia. O Manuel Fonseca está pedindo aqui, vamos ver se ele entra agora aqui, o doutor Manuel Fonseca. Bom, vamos ver se o doutor Fonseca entra, porque nós temos que conversar com o doutor Fonseca a respeito. Pronto, doutor Fonseca. Doutor Fonseca está entrando aqui. Doutor Fonseca, todo mundo conhece, é médico sanitarista, epidemiologista, ele é ex-secretário de saúde aqui da capital, aqui de Fortaleza, é médico escritor, é membro da Academia Quixadense de Letras, da Associação Cearense de Médicos Escritores, da Sociedade Brasileira de Médicos Escritores também, da Sobrando. Doutor Fonseca, tudo bem? Tudo bem, você está me ouvindo bem, Arruda? Estou ouvindo bem, seu som está alto e claro, tá certo? Vamos conversar, doutor Fonseca, a respeito principalmente o nosso tema nesse programa de estreia, é a respeito da Covid-19, vamos falar um pouco da Covid-19 para o nosso público aqui do Instagram, nós falamos muito no Facebook, e atendendo a pedidos, eu estou fazendo esse programa agora também aqui pelo Instagram. Dizer que você que está assistindo pode comentar, pode curtir. Olha, tem esse aviãozinho aqui embaixo. Esse aviãozinho é para você compartilhar com seus amigos. Clica no aviãozinho, compartilhe com seus amigos vão curtir nossa página e vão também poder participar do programa. Quem perguntar aqui, nós vamos tentar responder. Andréia Serra Azul aqui, está dando uma palminha. A Marcília já disse que o som está muito bom. A Mirla Marques também está batendo palminha, dizendo que o som está bom. Muito coração para lá, muito coração para lá. A Iracema Serra Azul também aqui está comentando, dando uma palminha. Então estou vendo que o programa está entrando nos eixos na sua noite de estreia. Né? Então comente, curta, e esse aviãozinho que tem aí embaixo é para você compartilhar o nosso programa. Doutor Manuel Fonseca, assisti nesse exato momento aí uma entrevista do prefeito Roberto Cláudio e do governador Camilo Santana falando a respeito do decreto que vai ser publicado ainda hoje, o decreto de isolamento social. Falando que algumas cidades, o Estado está decretando isolamento rígido, cidade de Caucaia, Maracanaú, Itapipoca, Itarema, Caraú e Sobral. Então, praticamente aqui indo para o litoral oeste, chegando na cidade de Sobral, né? Chegando na cidade de Sobral, né? E não falou nada de outras regiões, mas o prefeito falou também que é para manter esse isolamento. O que é que o senhor acha dessa flexibilização, doutor Fonseca? Arruda, eu acho que o governador e o prefeito, eles, quer dizer, se prestaram um pouquinho, né? É tanto que já deu uma pequena recuada depois que alguns setores da sociedade questionaram o isolamento. O próprio Roberto Cláudio falou que houve uma redução muito pouca dos óbitos. Quer dizer, então nós estamos ainda em processo de realmente de óbitos. Tem até um pouquinho de quantidade de óbitos, mas ainda como em ascensão. Nós não podemos dizer que está ainda já no platô de casos e óbitos mais ou menos iguais à semana anterior. Ainda está em crescimento. Então, se ainda está em crescimento, mesmo que tenha reduzido o número de procura das UPAs, mas não reduziu o número de procura nas UTIs, porque as mortes estão continuando. Então, se a morte é um parâmetro fundamental para a gente avaliar como é que está a ascensão ou descenso da doença. Então, se você tem ainda as UTIs com taxas altas de ocupação, se você tem óbitos que não reduzem significativamente, né, se você tem um número de casos ainda evoluindo, seria mais prudente, né, aguardar um pouquinho.
para ver se realmente se caracteriza como um platô de casos durante 1, 2, 3 semanas, para então pensar-se que talvez fosse reduzir esse número de casos e a curva descer. Né? Então, eu acho que essa medida foi mais ou menos um recuo, porque o grande problema agora está sendo a epidemia na periferia de Fortaleza, né? E na região metropolitana. Esse é o epicentro da epidemia, que pega Fortaleza na periferia, particularmente nos limites com Maracanãú e Calcaia, né? Então, isso faz com que a epidemia não esteja ainda sob controle. Então, eu acho que valeria a pena ainda manter o isolamento social, até inclusive se organizar essa abertura com mais calma, né? Porque vai ser um pouco no afogadilho, né? Então a abertura tem que ser com mais calma, para definir protocolos mais claros, para a indústria, outros setores que vão abrir, abram com segurança para os trabalhadores. Bom, estamos aqui nesse programa de estreia com o Dr. Manuel Fonseca, que, como falei no começo, é médico sanitarista, epidemiologista, ex-secretário de Saúde de Fortaleza, além de ser poeta, escritor, pertencer à Academia Quixadense de Letras, Sociedade Brasileira de Médicos Escritores, Academia Cearense de Médicos e Escritores. Estamos falando aqui principalmente do tema da flexibilização do isolamento social. Bom, tenho aqui os últimos números, doutor Fonseca, os últimos números que foram liberados agora pela Secretaria de Saúde do Estado. Nós, no Ceará, estamos com 47.822 casos confirmados da Covid-19 e chegamos a 2.956 óbitos. Né? Então, como o doutor Fonseca está dizendo, continuamos realmente crescendo e pelo indicador que foi dado na televisão, em termos de número de óbitos e ocupação de leitos, estamos, apesar do isolamento, voltamos, saindo de 92% para 87% em termos de isolamento social. Eu também concordo com o doutor Fonseca, acho que essa fase poderia, antes da fase de flexibilização, ter uma fase zero, e essa fase zero seria essa fase de transição de uma empresa antes da pandemia e de uma empresa após a pandemia. Nós temos que treinar os departamentos médicos, o SESMIT, a CIPA e todo esse conjunto de profissionais, engenheiros de segurança, técnicos de segurança, médicos do trabalho, engenheiros, enfermeiros do trabalho, auxiliar de enfermagem do trabalho. Essas pessoas têm que ter capacitação exatamente para esse novo normal, que é atender agora o seu trabalhador, o operário. A empresa tem que providenciar uma entrada diferente, não pode ser mais o pontozinho digital, que era moderno, hoje já não é mais moderno, porque você pode contaminar as pessoas colocando a digital. Ter também aquela borboleta, que é muito interessante, você passa ali um cartãozinho, mas pega na barra da borboleta para poder entrar. Nós vamos ter que ter locais amplos para poder exatamente facilitar a entrada das pessoas. Doutor Fonseca, o senhor está escutando bem, doutor Fonseca? Estou escutando bem. Eu não... Diz que vai reiniciar. Vou reiniciar. Vou Pronto. reiniciar. Pronto, Ok? Tá ok. Pode sair para a imagem voltar. Ok. Bom, enquanto o doutor Fonseca providencia isso, ele vai reiniciar, daqui a pouco ele entra. Eu quero ver se falo aqui, comento aqui as pessoas que estão aqui assistindo o programa. Marcília, o Edilson, a Isabel Cristina, a UPF, aqui a Isabel, o Roberto, agradecendo o Roberto, assistindo, Roberto Pires, Gabriel também, a Franciane Silva, dizendo que o som e a imagem está boa, o T. Belmino, Andréa também, a Mirla Marques, a Iracema, a Marcílio, o Marcos Miranda, o Gabriel, dizendo boa noite, doutor Arruda, doutor Fonseca, parabéns pela estreia, o Renato Jorge, Júlio Teles, né? Marcos Miranda, o Marcos está dizendo aqui, boa noite, professor, obrigado aí pela audiência dos meus alunos também.
A Isabel está dizendo que ela é contra essa flexibilização desse momento. A Isabel está dizendo que é preciso muita cautela, senão teremos mais mortes. Dan Alves, Emílio Lima Verde, o Bruno Albuquerque, Zé Maria Castro, abraço aqui para o Zé Maria, Maomé Batista, Assis Monteiro, está dizendo, doutor Fonseca está voltando agora, vamos ver se o doutor Fonseca entra, está conectando para nós continuarmos aqui o nosso bate-papo. Pronto, o doutor Fonseca voltou, ele estava meio congelado, no Instagram, mas agora ele está de volta. Então, Fonseca, o senhor escutou o que eu falei? Não era interessante ter essa fase zero antes dessa flexibilização? Pois é, Ruda, essa fase zero está na fase de transição. Não pode ser, não é transição. É fase zero mesmo. Essas indústrias, essa cadeia de indústria que está aqui na fase de transição, que é a indústria química e correlatos, artigos de couro e calçado, indústria de metal mecânica, saneamento e reciclagem, construção civil, testes, comunicação, artigo do lar, agropecuária, móveis de madeiras, tecnologia de informação, automotivo, cadeia da saúde, isso devia ser preparado durante essa próxima semana. O pessoal enviar para a secretaria exatamente o plano de contingência, vamos chamar assim, ou plano de ajuste de conduta, qual é o que ele pretende, fazer o que você está dizendo aí, como é que vai ser a marcação do ponto, como é que vai ser o distanciamento entre as pessoas, como é que vai ser a parte da CIPA, que é para ver como é que está o trabalhador. Então, são questões que têm que ser tomadas antes, e não já no momento da transição. Então, particularmente em Fortaleza. Porque, olha, não tem assim distância ou limites entre Maracanaú, Caucaia e Fortaleza. Não existe isso. É, verdade. Os bairros estão exatamente, chegaram ao seu quase vizinho, praticamente vizinho, é uma linha, uma risca que tem separando esses bairros, e a expansão está sendo para aí. Está sendo para os bairros que ficam no limite de Maracanaú e Caucaia, e em próprio Caucaia e Maracanaú. Então, eu acho que seria muito interessante que Fortaleza, é tanto que o Roberto Cláudio, ele foi mais prudente um pouquinho, disse, olha, continua em isolamento, porque tem que continuar em isolamento até que a gente veja melhor como é que vai se desempenhar o número de casos de óbito, particularmente em Fortaleza e na região metropolitana. Então, eu estou com a imagem congelada, mas você está me ouvindo? Tá, estou ouvindo bem, estou ouvindo bem. Pronto, então vai ficar com essa minha beleza aí de imagem congelada, enquanto a gente vai conversando. Eu estou lhe ouvindo bem, então eu acho que foi prudente manter o lockdown nesses municípios da região metropolitana, Sobral, esses outros que têm a letalidade alta, Itapipoca, Itarema, mas Fortaleza é o epicentro. Se a gente não tiver cuidado, essa curva vai começar a disparar de novo. Não é uma segunda onda, não. É a mesma onda com casos mais ampliados e maior número de óbitos. Então, eu acho que essas são as medidas que deveriam ser tomadas antes de começar a haver abertura. Bom, o doutor Fazenda está congelado, mas o som está bom. Se ele quiser sair e entrar de novo, não tem problema. Mas, enquanto isso aqui, eu vou agradecer a Isabel Cristina, que ela está dizendo que o som está ótimo, mas a imagem do doutor Fonseca está congelada. Tem aqui a Leila, que está também assistindo o programa, Fran Barbosa, a Leila está dando um abraçozinho aqui, a professora Dúbia entrou aqui, está dando boa noite, ela que sempre participa das lives, a Martinha lá de Baturité, o meu grande abraço aqui a todos que estão em Baturité. Eu sei que a situação no maciço não está nada boa, não sei até porque o governador só teve mais essa Caucaia, Maracanaú, Itapipoca, Itarema, Macaraú e Sobral. Acho que podia ter puxado um pouquinho ali também para aquela região do maciço, que os municípios são muito próximos, acho que valeria um controle e um isolamento social maior. O governador falou que o Estado vai apoiar, o Estado vai, acredito aí, o apoio que o Estado vai dar é com a Polícia Militar, com
com a segurança para fazer os bloqueios na cidade, também, sei lá, as câmaras de monitoramento e alguma coisa assim desse tipo, né? Agora, a preocupação, doutor Fonseca, que nós temos é que Fortaleza realmente muito próximo dessas cidades, tem muitas pessoas que moram em Caucaia e que trabalham em Fortaleza, inclusive nessas empresas dessa fase de transição, né? Então, as pessoas saem de Caucaia, vêm aqui para a fase de transição. Poderia colocar também o seguinte, até uma sugestão ao senhor governador e ao senhor prefeito, que as empresas, que o ideal é que essa flexibilização fosse exatamente como o doutor Fonseca falou, que fosse nessa fase o treinamento das empresas para o novo normal. Eu tenho dito isso, não existe essa fase. O que existe tem manuais das empresas, manuais dos sindicatos, manuais das entidades, manuais que foram estudados pelo Estado, orientação que o Estado deu. Isso é uma coisa. Esses operários, eles não estão treinando agora, eles só podem ir para a empresa a partir de segunda-feira. Então, deveria ter uma abertura a partir de segunda-feira para esses locais das empresas, para o SESMIT, para os representantes da CIPA, para algumas pessoas do setor administrativo, para o engenheiro, para ver essas mudanças na arquitetura, essa mudança que eu já falei na entrada. Nós precisamos disso, não é chegar uma empresa que tem 1.000 funcionários, foi liberado 30%, chega a 300 funcionários para trabalhar na segunda-feira de manhã e não tem nada alterado dentro da empresa. O refeitório não foi modelado exatamente para a refeição, os horários não foram ainda bem definidos, que entra, que sai, a parte arquitetônica que tem que mudar também, a portaria, a pessoa que vai ficar na portaria controlando a entrada e controlando a saída, tá certo? E isso não foi feito. Isso vai fazer tudo na segunda-feira, fica uma coisa assim difícil. Doutor Fonseca saiu para ver se ele descongela, porque ele não gosta muito de congelado, embora ele seja uma pessoa que frequenta muito ali a Serra de Guaramiranga. Bom, o doutor Fonseca está entrando de novo. Deixa eu ver aqui se ele entra. Pronto, ver se o doutor Fonseca ele está conectando, ver se... Pronto, o doutor Fonseca está conectando agora. Pronto. A Regina Machado está dizendo que ouvi um comentário que a curva não está descendo, mas está um platô, ou seja, não decresceu ainda. Doutor Arruda, você confirma? Bom, vamos escutar aqui a opinião do doutor Fonseca. O doutor Fonseca falou... Fonseca, você acredita que essa curva não está ainda descendo, não, Fonseca? Eu não acredito, Arruda. Eu acho que estamos no platô e teve um pequeno problema aí nas informações dessa semana, né? Que, inclusive, eles vão acumular informações de semanas passadas, porque fizeram muito teste essa semana, e aí é que a gente vai ver mais ou menos como é que vai se comportar a epidemia aqui no estado de Ceará. Eu vou ficar mesmo congelada, Ruda, porque saí 3 vezes. E a minha imagem está bonita, eu acho que está tudo bem. Ótima. Então, ótimo. Eu acho que não, se tivermos começando no platô, estamos começando agora, né? A letalidade de Fortaleza está muito alta ainda, né? Isso significa que tem casos graves. Ninguém está morrendo se não tiver com caso grave, né? Pode até ter reduzido um pouquinho as internações em UTIs, mas ainda nós temos muitos casos graves. Então, eu acharia, Arruda, que seria um pouquinho mais prudente, né, a gente ampliar um pouquinho essa... Porque você precisa de 2 semanas para saber como é que está o desempenho da epidemia. Você não pode, de uma semana estar de um jeito, na outra semana estar noutra. Você tem que ver como é que é o desenho dessa curva, e para isso você precisa de pelo menos 15 dias. Né? 2 semanas epidemiológicas, né? Que a Secretaria trabalha com semana epidemiológica, né? Que vai de 7 em 7 dias. Né? Então, vai somando. Então, precisaria de 2 semanas epidemiológicas para a gente ver como é que está realmente essa curva. E, mesmo que esteja no platô, é preciso prudência ainda, porque em todos os países, eles começaram quando começou a curva a diminuir, e não quando está no platô. Né? Mas, tudo bem, alguns estão restringindo
os setores que vão trabalhar. Mas, quando tiver a visão da população que a pessoa voltou a trabalhar, existe uma tendência das pessoas ir para a rua. Né? É o subjetivo. Não, o povo está trabalhando, eu vou trabalhar também. Né? Eu vou fazer o meu biscate. Né? Essas pessoas que estão na informalidade vão tudo para a rua. Né? E isso é muito complicado, porque você pode levar a Covid para dentro da sua casa. Né? Então, nós achamos que seria importante manter um certo período. Foi já correto fazer isso nessas grandes cidades que estão um número de casos mais elevados e a letalidade mais elevada, particularmente Maracanaú, Caucaia, parece que Sobral e Itapipoca, mas Fortaleza não está numa beleza. Né? Não está assim, a curva não está descendo. Né? Nós não estamos completamente folgados do ponto de vista das UTIs. Né? E principalmente que a pressão nas UTIs de Fortaleza vai começar a surgir do Maracanaú e de Caucaia, que não tem a quantidade grande de leitos de UTI desses dois grandes municípios na região metropolitana. Então, quando vai ampliar Maracanaú e Caucaia, a pressão nas UTI vai voltar. Né? Então, foi corretíssimo. Eu acho até que Caucaia estava um pouco liberal demais, né? Precisa ser mais rigoroso, porque lá é uma cidade dormitório, a quantidade significativa de pessoas que moram muito próximas e a contaminação pode ser muito mais rápida do que até em alguns municípios do interior que tem casas mais espaçadas. Então, eu acho que é por aí. Nós temos que ter paciência, né? Cuidado, não se apressar, mas tudo bem, eu acho que tem que... o nosso apoio ao governador é importante, ao seu prefeito Roberto Cláudio, mas eles têm que dosar a caminhada para essa abertura, porque senão nós vamos ter um retorno no número de casos de óbitos aqui em Fortaleza, no estado do Ceará como um todo. Bom, estamos apresentando o programa Contraponto com a Ruda Bastos aqui no Instagram, e no programa de estreia estamos aqui conversando com o Dr. Manuel Fonseca, ele médico epidemiologista, médico sanitarista, ex-secretário da Saúde de Fortaleza, além de poeta, escritor, membro da Academia Quixadense de Letras e da Academia Cearense de Médicos Escritores e da Sociedade Brasileira de Médicos Escritores, e ter ocupado diversos cargos na Secretaria da Saúde do Estado, exatamente nessa área. O doutor Fonseca esteve à frente, quando eu era secretário da Saúde, do combate ao H1N1, da pandemia do H1N1. Então, ele é uma pessoa que tem total conhecimento para falar a respeito desse assunto. Bom, programa Contraponto. Agradecer aqui a TV do Habilidoso, está dizendo que a TV do Habilidoso está aqui presente, parabéns pelo importante debate, não é um momento de abertura aqui em Fortaleza, vamos ficar em casa. Orlânia Dutra está dando uma palminha aqui, um abraço para a Orlânia, dizer para ela que fique em casa. Aqui a Leila está dizendo que a verdade é que a população não entendeu esta fase de transição, que irá iniciar na segunda-feira, na Avenida do Canal, Avenida Eduardo Girão, os pequenos comércios automotivos estão funcionando, olha aí, a denúncia que ela está fazendo. A Milena Martins está dando boa noite, Milena. Vicente Alves está dando um abraço para os meus amigos, um abraço para o Vicente. O Gabriel está dizendo, pois causou muita estranheza essa afirmação do decréscimo do número de casos, parecia um discurso mágico, de um dia estava no pico, no outro dia a curva estava decrescente. Tem que ter cuidado realmente com essas informações que a Prefeitura e que o Estado estão liberando. Então parece que o isolamento não era tão assim importante ou rígido, né? Então, eu acho que tem que ter. Foi interessante ter essas gradações, transição, fase 1, fase 2, fase 3, só faltou a fase 0, que é antes da fase de transição. Transição é como se fosse a fase antes da 1, mas deveria ter a 0, que era treinar as empresas, fechar todos os protocolos, visitar as empresas, e etc, etc. Não está dizendo que vai ser uma confusão total, o povo não entendeu isso, e muitos estão
sem acesso a essas informações. O Henrique Machado entrou, obrigado, Henrique, aqui. A Lia Aguiar também está participando da nossa live aqui. A Isabel Cristina já está acontecendo. Ontem aumentou o movimento no centro. TV habilidoso. Aqui o Padre Giovanni, um abraço aqui para ele. A Regina Machado, será que o Ceará está preparada para o caso da curva voltar a subir? Eu quero saber, doutor Fonseca, o Ceará está preparado para essa curva subir, doutor Fonseca? Arruda, está havendo um esforço muito grande do governador e do prefeito de Fortaleza para ampliar leitos, né? Eles fizeram um esforço significativo, ainda tem respiradores que ainda vão ser montados na última compra que fizeram, né? Então eles têm um esforço grande para isso, né? Então eu acho que no ritmo que estava, nós temos capacidade para absorver, né? Acho que a população pode ficar tranquila nesse sentido. Agora, se essa além da curva ela virar para ser um pico, né, começa a complicar, né? Começa a complicar, porque você começa a ver superlotação de UTIs, né? Os respiradores começam a faltar, né? E aí aumenta a letalidade novamente, né? Então, por isso que tem que ser com muito cuidado. Nós vemos uma coisa nova, é que parece que em torno de 70 entidades, né, populares enviaram uma carta ao governador. Talvez foi até isso que tem influenciado um pouquinho para eles reavaliarem um pouco. Nós tínhamos feito uma carta, eu e você, né, uma semana, alertando, a carta aberta ao governador. Ele chegou até ele, eu tenho certeza que ele chegou até ele, né, porque nós temos amigos em comum, né? Então, mas é o Arruda e o Fonseca. Outra coisa são 70 entidades, né, que fizeram uma carta agora, dizendo que o governador avalie primeiro, resolva a questão da periferia, veja a alternativa de sobrevivência da periferia, né, estabeleça protocolos para abertura, né, proteja a periferia, né? Então, foi um alerta que essas 70 entidades, né, desde a pastoral católica, a sindicatos, né, o pessoal da floresta, da pesca, né, do interior, da agricultura, todas as associações importantes que tem na área do poder popular, se podemos dizer assim, eles escreveram uma carta ao governador, pedindo para ele reavaliar esse decreto, né, e ampliar um pouco mais o isolamento social, né, para exatamente dar mais condições da população que vai voltar a trabalhar, eles sejam preparados para isso, né, porque quem vai se expor são os trabalhadores, né? A quantidade de trabalhadores que está previsto nessa primeira fase, que deveria ser a fase preparatória, é em torno de 60, quase 70 mil trabalhadores que vão voltar a trabalhar nessas várias áreas que foi colocado na transição. O risco é muito grande. Você tem 70 trabalhadores que, se não tiver condições de certo distanciamento e proteção, as empresas vão dar luva, vão dar máscara para os trabalhadores. Que quantidade de máscara vão ser dadas? Porque sabe-se, se for aquela máscara mais potente, ela resiste mais. Se for uma máscara mais simples, precisa de usar 2 ou 3 máscaras durante o dia, né? E aí, no outro dia, vai ter que ter as máscaras limpas, né? Então, nós temos tudo esse detalhe, tem que ser feito para que os trabalhadores não se exponham, né, e não leve o Covid, não só para eles mesmos, mas para a sua família quando ele voltar para o trabalho. Então, é por isso que essas entidades todas pediram ao governador para que ele ampliasse o isolamento social para haver essa preparação, né? Inclusive dentro das fábricas. Você falou muito bem. Tem as comissões de fábrica, antigamente chamava CIPA, não sei se continua sendo esse. Tem a CIPA e o SESMIT, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes.
Pronto. Essas CIPAs, que já têm uma função de prevenção de acidentes, deveriam ser treinadas para orientar os trabalhadores, para eles não se exporem. Né? Então, essa semana seria importantíssima. E dava tempo, inclusive, para a gente ver como, é que se dá, como está a curva em Fortaleza. Daria uma semana, aí já faria, né, 2 semanas para ver como é que está a tendência. Né? Porque numa semana só não dá para ver tendência, Rui. Né? Uma semana antes estava subindo, de repente entrou no platô e ninguém viu mais nada depois desse platô. Quer dizer. Então vamos ter que ter um pouquinho de paciência, de parcimônia. Isso não vai acabar com a economia do Ceará. Claro, o governador tem que estar preocupado com o ICMS, né? Tem que recolher impostos, né? Mas também tem que estar preocupado, como ele tem feito até agora, com as vidas das pessoas, dos trabalhadores, né? Aquelas pessoas que vão se expor ao ir para a fábrica e se lá não tiver as condições boas para ele não conseguir fazer o distanciamento social dentro da fábrica, usar máscara, né, ter álcool gel ou sabão disponível para que eles possam lavar frequentemente as mãos, porque de repente, se ele pega poeira, ele vai querer, cai alguma coisa no olho, se ele não botar a mão no olho, né, ele pode contaminar, porque as fontes, as entradas do vírus são as mucosas do olho, do nariz e da boca. Né? Então, de repente, se ele está exposto a poeiras, né, ele pode querer passar o dedo no olho. Né? Se a mão dele está contaminada, ele pode se contaminar. Então, esses cuidados, essas orientações, essas reuniões que têm que ser feitas, né, a nível das empresas, quando as empresas disserem, não, governador, nós treinamos todas as nossas CIPAs, nós treinamos os setores responsáveis pela saúde do trabalhador, né? Nós vamos fazer o distanciamento social, nós vamos reduzir significativamente o número de trabalhadores, nós vamos reduzir os turnos. Quer dizer, tem que ter um plano para cada empresa, para exatamente não acontecer esse risco de contaminação dos trabalhadores e eles se contaminarem e levarem a Covid-19 para seus familiares. Bom, agradecer aqui a Lívia, que entrou agora, Lívia, a doutora Zenilda, que está aqui, a Núbia, que está dizendo com relação ao transporte 30% e com redução de transporte de 30%, os ônibus vão ficar lotados, Elisa Barroso, a Leila está dizendo que a Secretaria de Saúde do Estado tem trabalhado arduamente sábado, feriado, dias normais, mas se a população não assumir um compromisso sério, fica difícil, concordo. Márcia também aqui, Mororó, a Ser Beatriz, o Marcos Lima, bom, Gregório, a Lia, todos assistindo aqui o programa, e esse é o nosso programa aqui no Instagram, o primeiro programa, que é o contraponto que nós estamos fazendo com o médico sanitarista, epidemiologista e secretário de Saúde de Fortaleza, Manuel Fonseca. E convidar, né, Fonseca, para os nossos internautas aqui do Instagram, para assistirem também às quintas-feiras, o programa que eu faço no Dr. Fonseca, que é Quinta com Saúde e Democracia. Aí pelo Facebook da Associação Brasileira de Médicas e Médicos pela Democracia. Doutor Fonseca, vamos sair um pouquinho do Ceará, porque eu concordo exatamente isso. Eu acho que o que faltou, talvez alguém dessa área das empresas, eu não sei se tem um representante nessas comissões, representando a saúde do trabalhador, o SESMIT das empresas, a CIPA, os cipeiros, têm que ser treinados, são representantes dos funcionários, representantes da administração, representante da empresa, os médicos do trabalho. Eu não sei se nessa comissão tem, mas que deveriam existir representantes desse setor das empresas, tá certo? Para que esse setor seja primeiro treinado, as empresas sejam visitadas. E o problema é o seguinte, como nós falamos aqui, vem um trabalhador de Maracanaú trabalhar numa indústria aqui. Aí vem e pode ser um portador assintomático, vai passar para a indústria. Outra coisa, eu não sei se no decreto, vamos ler, o decreto vai sair mais tarde,
se o decreto vai constar. A empresa que apresentar casos confirmados de pacientes com Covid, a empresa vai ter que fechar. E isso também tem que ficar bem claro, porque aí a empresa vai ter que ter o máximo de cuidado de adquirir os EPIs, de adquirir o álcool em gel, de dotar todos os setores aí de lavatórios, de ir começando devagarzinho, com turnos com uma quantidade menor de pessoas, evitando exatamente o ajuntamento de pessoas, né? Então, acho que poderia ter essa fase agora inicial e eu consideraria, vou repetir, fase 0, antes da fase de transição. Bom, agradecendo aqui a audiência da Regina Machado, excelente live, sempre esclarecedora. O doutor Rinaldo Braga, parabéns pelo programa. Um abraço para o doutor Rinaldo. Semeando humildade, está aqui assistindo o programa. Keila assistindo e tal. Doutor Fonseca, e com relação aí ao restante do Brasil, o que é que o senhor tem visto? Parece que segunda-feira é o dia D da liberação, é isso? Parece, né? Parece que se encontraram os governadores e resolveram fazer um movimento geral do país para fazer a flexibilização do isolamento social, né? Se destaca a situação dramática ainda. É tanto que o Calil, lá em Minas, parece que deu uma recuada, o prefeito, né? Belo Horizonte. De qualquer forma, o prefeito viu e disse, olha, não dá não, eu não vou me responsabilizar, porque o Belo Horizonte, o prefeito sou eu, né? Parece que deu uma recuada. Em São Paulo, o Dória, o decreto Dória é para ampliar por região, mas o prefeito Covas disse que lá não vai abrir, né? Ele deu mais 15 dias lá em São Paulo, porque também lá, aqui, Fortaleza é o epicentro do Ceará, São Paulo é o epicentro do Brasil, né? Tem lá um número de casos, de óbitos. Situação dramática vai ser no Amazonas, porque lá a letalidade está alta, o número de casos é elevado, eles vão abrir assim mesmo, né? Eu não sei como é que ficou o Maranhão, parece que o Flávio Dino ia também abrir, quer dizer, mas lá teve um número de casos e óbitos bem menor, né, no Maranhão. Mas mesmo assim é preocupante. Então, eu acho que, viu, Arruda, que esses governadores fizeram um papel fundamental. Nós temos que louvar os governadores, porque se não fossem eles, os governadores e os prefeitos todos, né, que se não fosse eles, nós estaríamos com a mortalidade altíssima no país, né, porque foram eles que tomaram a iniciativa, já que o governo central fez o contrário, estimular que não tiver, que a gripe, que a Covid era uma gripezinha, sem importância, coisa e tal, né? Queria até prender os governadores, como a Damares naquela reunião. Os governadores tiveram um papel fundamental. Agora, eu acho que nessa fase de transição houve uma certa precipitação, eu tenho essa visão. É tanto que os prefeitos das capitais estão mais recuados, mais do que os governadores, nesse momento. O governador foi fundamental para comprar equipamentos, para ampliar leitos, né, para adquirir respiradores, para contratar pessoas, para apoiar os prefeitos, foram fundamentais nessa fase toda. Agora, nesse momentinho agora, eu tenho a impressão que precisaria um pouquinho mais de tempo para se preparar dentro das fábricas. Você levantou uma ideia muito interessante. Reunir os médicos do trabalho, as enfermeiras do trabalho, né, as CIPA, os cipeiros, né, fazer uma reunião de preparação para isso. Que eles sejam ganhos para proteger os trabalhadores e não para forçar os trabalhadores a se exporem mais. Essa concepção é que tem que ser colocada dentro das fábricas. Quer dizer, os trabalhadores estão voltando, estão arriscando a vida, né, mas eles têm que ser protegidos e não forçar a barra para que eles trabalhem de qualquer jeito, sem nenhuma proteção, com amontoados, né? Então, essa sua ideia acho que é importantíssima, né, de talvez fazer um movimento, não sei se é o SESC que possa iniciar esse processo, né, de reunir esse peso, médico do trabalho, enfermeira do trabalho, para ver como é que vai ser a proteção dos trabalhadores dentro das indústrias que vão reiniciar, que no meu entender deveria ser só daqui a uns 10 dias, quando esse ambiente interno tivesse já preparado
para que os trabalhadores não se exponham tanto e nem exponham a sua família ao retornar do trabalho. Bom, quero aqui agradecer a audiência do Manelzinho, VM, aqui aquele que está botando excelente falar sobre as empresas. Às vezes, muitas empresas não têm o conhecimento do uso de EPIs, assim vai propagando a pandemia entre os mais vulneráveis. É isso que eu estou dizendo, é um novo normal. Uma empresa, não tem, empresa de construção ainda tem aqueles EPIs normais da construção, tá usando luva, aquele cinto, aquilo é um tipo de EPI. O EPI para evitar a pandemia é outra coisa diferente. Mas tem empresa, tem comércio que não usa EPI de nada. Não tem EPI. Então precisa ensinar a empresa tem que ter tempo para adquirir e tem que ensinar. O Dr. Fonseca falou, eu estou falando em SESB, estou falando em CIPA. SESB tem um engenheiro de segurança, ele tem que ser capacitado. O técnico de segurança tem que ser capacitado. O médico do trabalho tem que ser capacitado. O enfermeiro do trabalho tem que ser capacitado. Tá certo? A gestão da empresa tem que ser capacitada, tem que ser fornecida uma relação dos EPIs. Tá certo? O departamento médico não pode funcionar numa salinha pequena, tem que ser uma sala grande. Tá certo? Tem que ter EPI, tem que ter avental, tem que ter óculos, tem que ter aquele protetor facial. Tá certo? Isso é descartável, tem que ter esse material, né? Agradecer, então, a enfermeira Vera aqui, que é a Verônica, né? Enfermeira Verônica, a André, que o celular havia descarregado, mas ela já carregou de novo, obrigado, perdeu uma parte, mas vai ficar gravado e eu vou botar, quem não assistiu desde o começo, ele vai ficar aí gravado no Instagram, mas eu vou postar também no Facebook e vou postar também na nossa página do YouTube, que vocês podem curtir a página do YouTube, é Raimundo Arruda Bastos no YouTube, e no Facebook é Arruda Bastos. Excelente falar sobre tal. Bom, não vai dar tempo quase ler todo mundo, né? Mas, doutor Fonseca, eu concordo. Eu digo o seguinte, olha, o norte aqui vai ser uma calamidade. Eu estou dizendo hoje, dia 30 de maio. O Maranhão também. O Maranhão, como é que se admite você estar no lockdown decretado pela Justiça na ilha de São Luís? Todo mundo bloqueado. A Justiça acabou isso, aí no outro dia começou a liberar todo mundo no meio da rua. Parece que a população pensa que quando fala em flexibilização, o coronavírus saiu correndo, desapareceu, ninguém morre mais, ninguém precisa de UTI. Isso não é verdade. Continua no Pará, bateu o recorde de casos confirmados de ontem para hoje. Como é que você pode flexibilizar no Pará, em São Luís e na ilha de Marajó, ali pertinho, como é que você, naquelas cidades que estavam isoladas? Não tem lógica para fazer isso. E segunda-feira parece que é um dia assim mágico. É o dia de todo mundo sair para a rua no Brasil todo. Então, não entendo por que segunda-feira foi escolhido como o dia das pessoas serem liberadas. Nova York, que é Nova York, ainda está, se não fosse essa movimentação agora lá, tá certo? Das pessoas revoltadas com aquele assassinato daquele negro por aquele policial branco, as pessoas estavam mais ou menos isoladas, principalmente em Nova York, que o prefeito não liberou ainda. E lá está provado que o número de casos e o número de óbitos está decrescendo. Então aqui eu acho que nós não temos ainda isso bem estabelecido. E o receio que o doutor Fonseca tem, que eu tenho, que esses casos voltem a crescer e muitas empresas que vão ser abertas agora vão ser fechadas novamente e as outras fases que poderiam suavemente serem abertas, esse calendário ser prejudicado por causa de uma semana a mais e uma semana a menos. Doutor Fonseca, agora estamos chegando no quarto final do programa, tá certo? Uma outra coisa, preocupação que eu tenho, é exatamente isso, olha. E tem um trabalhador de uma empresa que desde que começou o isolamento, ele está em casa. Ele não saiu o filho dele mais jovem, que foi ali fazer as compras e voltou, e ele ficou dentro de casa. Quais são os cuidados, doutor Fonseca, que esse trabalhador, que agora, se segunda-feira for flexibilizado isso aí, que ele vai trabalhar, quais os cuidados que ele tem que ter em termos de deslocamento de casa para o trabalho, o cuidado que ele vai ter no trabalho e principalmente o cuidado que ele vai ter quando voltar e entrar em casa, que está ali o pai dele,
tá o avô que é idoso, tá a esposa esperando, tá os filhos pequenos. Qual é o cuidado que esse trabalhador agora vai ter ao chegar em casa, doutor Fonseca? Arruda, isso é uma preocupação muito grande, né? Primeiro, para ir, ele tem que ir de luva, ou de máscara, né? Máscara. E tem que ter alguma coisa, álcool gel, quer dizer, a empresa tem que fornecer álcool gel para ele, porque não pode ficar comprando o dinheiro dele para ir trabalhar. Até isso tem que ser pensado. Quer dizer, a empresa tem que dar condições para ele ir e voltar para trabalhar, né? Eu acho, inclusive, que a empresa teria que fornecer para todos os trabalhadores, assim que ele entrar, roupa diferenciada, né? Para ele não usar a roupa dele, né, durante o trabalho. Né? Porque se ele vai lá e trabalha e se contamina, ele vai levar na roupa. Pode levar na roupa algum vírus que ele passa a mão, essas coisas todas. Então tem que ver até essa questão da roupa que ele vai usar no trabalho, né, para quando ele voltar, o correto era se ele pudesse, né, não sei se o ambiente permite a casa, que às vezes é uma casa pequenininha, um bocado de gente, o correto seria trocar de roupa, né? Se trocar de roupa para ele poder ir para casa, tomar um banho e poder falar com seus filhos, com a esposa, né? Ou a esposa falar com o marido, né? Mas não sei se ele tem condição para fazer isso, para trocar de roupa todo dia, assim que chegar em casa, deixar a roupa no sol, no vento, um certo tempo, para usar no outro dia. Até essa questão da vestimenta que ele vai usar no trabalho tem que ser pensado, né? Tem que ser pensado, porque senão, se ele vai com a mesma roupa que está na rua, voltar para casa, né? Ter contato com seus filhos, ele pode transmitir a doença para os seus filhos. Então, o cuidado sempre que ele chegar em casa, a primeira coisa que ele tem que fazer é lavar as mãos. Lavar as mãos com água e sabão, se possível, trocar a roupa que ele veio do trabalho, usar uma nova roupa, se possível, tomar um banho, né? Esses são os cuidados que ele deveria tomar, né? Que a empresa tem que discutir isso com ele, né? Então, ele não pode ficar exposto a pegar uma doença porque foi trabalhar. A empresa tem responsabilidade, né, sobre os seus trabalhadores. Ela tem interesse econômico, isso vai ser importante para o Estado, vai recolher ICMS e outros impostos, tudo importante. Agora, a saúde do trabalhador tem que ser protegida. Por isso, Arruda, é que você falou muito bem. Essas equipes que cuidam da saúde, do acidente, CIPA, médico do trabalho, enfermeiro do trabalho, eles tinham que ser reunidos antes de começar qualquer atividade, para discutir estratégias de proteção dos trabalhadores, né? E tem mais um detalhe, Arruda. Se um trabalhador se contaminar dentro da fábrica, ele vai voltar para sua casa ou vai ter um local onde ele vai ficar durante 14 dias? Isso tem que ver também a retaguarda. Eu soube que eles estavam pensando no Centro Olímpico, né, ali perto do Castelão, como alternativa para hospedar pessoas que foram contaminadas e não têm condição de fazer isolamento na sua casa. Talvez isso fosse uma alternativa pensada para os trabalhadores, né, porque eles vão se expor, né, se por acaso eles se contaminarem, eles têm que ter um espaço para onde vai ficar. É responsabilidade da empresa, não é só dele, não. Ele se virar para curtir a sua doença, para arriscar, ir para sua casa e contaminar outras pessoas. É responsabilidade da empresa. É responsabilidade do governo do Estado também. É responsabilidade do prefeito também. Mas essas questões, que você disse muito bem, Arruda, teriam que ser preparadas nessa primeira semana, nesses 10 dias, para que quando os trabalhadores fossem para a empresa, fossem com segurança, né? E não fosse expor a sua família. Então, esses são os cuidados que devem ser tomados, a responsabilidade de todos, se o pessoal acha que está na hora de voltar, mas tem que ter esses cuidados para proteger a saúde e a vida dos trabalhadores e de suas famílias. Bom, nós estamos aqui no programa Contraponto, o programa de estreia, Contraponto com a Arruda Baixo. Estou aqui nessa entrevista com o Dr. Manuel Fonseca, médico sanitarista, epidemiologista e secretário de Saúde de Fortaleza, autor de diversos livros, poeta, escritor, membro da Academia Catarinense de Letras, da Academia
Cearense de Médicos Escritores, Sociedade Brasileira de Médicos Escritores, e vamos ver aqui, Adúbia Cardoso, como ficam os funcionários públicos. Uma boa pergunta. Os funcionários públicos, pelo que eu vi, doutor Fonseca depois pode confirmar, deve do decreto sair alguma norma para isso. Mas fica claro o seguinte, Martinha perguntou aqui, Martinha de Baturité, olha, quem é do grupo de risco, nem que a empresa chame, não vá. Quem tem comorbidades, quem tem mais de 60 anos, o isolamento continua para estas pessoas. Então, se mandaram para você, você tem 68 anos, a empresa vai começar a trabalhar segunda-feira, você liga para ela e diz, olha, eu sou do grupo de risco, tá certo? O grupo de risco continua em isolamento. Então, a empresa não pode solicitar que um trabalhador que seja diabético, hipertenso, que tenha comorbidades, que seja idoso, tenha mais de 60 anos, vá trabalhar. Nem no serviço público, nem na empresa privada. Isabel Cristina está dizendo parabéns, excelente programa, esclarecedor. Como fica o funcionário público, deve sair nesse decreto, tudo bem, mas eu acho que quem tem mais de 60 anos vai continuar em casa e home office é a norma geral, tá certo? Martinha está perguntando quem é do grupo de risco, não vai trabalhar. Mariana está assistindo, 70. O Regina Machado, será que faltou mais informação para o povo se conscientizar da doença? Talvez, Regina, tenha faltado maior esclarecimento. Ou o povo ficou meio assim, né? Porque o ministro dizia uma coisa, o presidente dizia outra, o governador falava outra coisa, e ficou essa confusão toda. Acho que isso atrapalhou um pouquinho, né? Luiz Vieira entrando, TV da Habilidoso, queima de fogos, grande aqui no bairro de Fátima. Será que estão comemorando aliviar o isolamento? Tem que ser, eu não sei por quê. Acho imprudente fazer a abertura, está dizendo Andréa, Martinha, Iracema. O doutor Fonseca está assim congelado, é porque ele gosta dessa foto dele aí, na sua biblioteca, né, Fonseca? Ele está congeladinho, mas está aí, com o boné, com o óculos, vocês estão escutando bem, tá certo? Ele tentou descongelar algumas vezes, não conseguiu, deve ser problema aí de congestionamento aí na rede de internet, mas o importante é que a mensagem está ficando clara. Regina está dizendo, Regina Machado, seria bom deixar isso bem claro. Claro, devia deixar bem claro. Doutor Fonseca, você falou aí da letalidade, qual é a letalidade em Fortaleza? Arruda, até quando eu olhei, era 7,9. Né? De cada 100 pessoas que são testadas e dado o diagnóstico de Covid, 8 morrem. Né? Então, é uma letalidade muito alta. Né? Eu não sei se teve alguma diferença nesses dias agora, né? Porque, inclusive, o IntegraSUS, né? IntegraSUS o IntegraSUS não publicou os óbitos na sexta-feira, né? Então a gente não deu para calcular, mas até onde eu calculei, era 7,9, era talvez uma das letalidades mais altas do Brasil, né? Mas pode ser que tenha alterado, né? Principalmente porque fizeram muito teste. Quando você faz muito teste, né, pode ser que tenha mais casos positivos e não muito graves, né? Porque se você testa mais, você descobre todos os casos que estão sintomáticos ou não. Isso que chama-se o denominador do cálculo, né? O número é o número de casos de óbitos vezes 100 dividido pelo número de casos confirmados. Isso dá a letalidade. Então, eu não sei como é que está a letalidade agora, porque o IntegraSUS não publicou na sexta-feira, né? O número de óbitos não deu para a gente acompanhar. Mas era alto. Né? Não sei se agora reduziu um pouquinho mais. Mas continua alto. Não houve essa redução dramática. O próprio prefeito reconheceu, na entrevista coletiva que ele deu, que o número de óbitos diminuiu muito pouco. Né? Então, eu acho que os cuidados, você disse muito bem, Arruda. Aqui em casa, vamos ficar em casa. Vamos ficar em casa. Igual a Portugal. Portugal fez uma lockdown muito, muito duro. Minha filha está morando lá. Passou 2 meses dentro de casa, e quando o governo abriu, ninguém quis ir para a rua, né? Porque estavam tão acostumados e preocupados que ficaram dentro de casa. Aqui nós vamos ficar em casa, vamos esperar 15 dias
ainda, né, para ver como é que se desenha essa curva, né, do número de casos e óbitos, para depois vamos pensar em flexibilizar muito pouco, porque eu já tenho meus 73 anos, eu não posso estar me arriscando assim. Né? Então, nós vamos ficar reservados aqui para acompanhar melhor como é que está o desempenho da curva epidêmica aqui em Fortaleza, para a gente tomar alguma providência de um mínimo de flexibilização possível, sem risco. Bom, estamos aqui nos minutos finais, porque o Instagram permite até 30 minutos, temos mais aqui uns 3 ou 4 minutos. A Núbia está dizendo parabéns pelo programa. Aqui a Isabel Cristina está dizendo que acha que os fogos que a TV do Habilidoso falou é o final da novena de Nossa Senhora de Fátima. Bom, ela está dizendo, eu não sei. A Elisa Barroso está perguntando o que justifica essa letalidade. Vou já perguntar ao doutor Fonseca. TV do Habilidoso mais fogos. A Elisa Barroso está dizendo que a letalidade é muito alta. A Núbia está dizendo que ontem foi de 8,5, viu? A professora Núbia está colocando aqui que foi 8,5. Robson Pereira está dizendo parabéns pela live, doutor Arruda. E mais uma vez, parabéns pelo posicionamento e preocupação com a população. Temos que ter essa preocupação. Aquele está dizendo o pior é que nossa realidade é triste, pois os trabalhadores vão tirar do próprio bolso para comprar EPI. Olha, EPI tem que ser fornecido pela empresa. Como o EPI, você é trabalhador de uma empresa, precisa usar um capacete, precisa usar um fardamento especial, precisa usar uma máscara, precisa usar uma luva, precisa usar uma perneira e tal, a empresa tem que dar. Esse EPI também, a empresa vai ter que dar. Daí precisar de mais tempo, tá certo? Para voltar do isolamento. Doutor Fonseca, então, uma pergunta aqui da dona Elisa aqui. O que pode justificar essa letalidade tão alta? O vírus que é realmente, que tem essa letalidade, ou a dificuldade de diagnóstico, tratamento precoce, ou até mesmo de assistência? Arruda, é sempre uma interrogação essa letalidade alta em Fortaleza. É claro que aqui teve uma concentração viral muito grande, porque aqui, São Paulo, Rio de Janeiro e Manaus, né, tem um hub, né, que tem aquelas ponto de distribuição, de conexão de aeronaves, apesar de ter diminuído bastante, mas no começo foi a fonte de contaminação. Então, houve uma carga viral muito forte no começo, que expandiu o número de casos e óbitos rapidamente. Era de se esperar, Ruda, que a letalidade diminuísse bastante, porque o esforço que foi feito pelo governador e pelo prefeito em ampliar leitos, fazer hospital de campanha, o Leonardo da Vinci, ampliar tendas e hospitais, nos hospitais grandes, nos pátios dos hospitais, ampliaram o número de leitos, era para haver uma redução desse número de óbitos. Né? Não sei que fator está acontecendo em Fortaleza, talvez a comorbidade seja muito maior aqui do que nos outros estados, né? Pessoas que sei lá, mais obesa, tem hipertensão, tem diabetes, né? Não sei o que aconteceu. Que era de se esperar que quando você oferta leito, né, de UTI, oferta respirador, a tendência é reduzir os óbitos. Né? A tendência. Nós estamos ainda aguardando que essa tendência comece a aparecer. Porque como chegou a quantidade significativa de respiradores que o governador comprou fora do país e está montando esses respiradores, é de esperar que o suporte médico de enfermagem, fisioterapeutas, todos os profissionais que estão nas UTIs, esse número de óbitos fosse reduzindo. Isso significa, talvez, Arruda, que ainda está se alastrando a doença. Está aumentando o número de casos. Né? E desse número de casos, você tem um percentual que agrava e que precisa de respirador de UTI. Obrigado, doutor Fonseca. Só temos agora 30 segundos, 29 segundos, 28 segundos para o final do programa. Obrigado a todos que ficaram até agora. Saudar a Lília Bastos também, que curtiu o programa. 21 segundos para terminar. Vai já cair o programa. Agradecer o Padre Giovanni, todos que participaram. Aqueles que eu não falei. Está assistindo aqui o programa. Henrique Machado está dizendo,
Eu estou, Henrique Machado.